iniciando mais um quadro em pauta e hoje contamos com a presença aqui em nosso estúdio do vereador Carlos Trombini e também do seu convidado, o Dr. Roberto, ele que é advogado criminalista e trouxe pra gente um tema muito importante, que é o combate à violência contra a pessoa idosa. Então, aqui em nosso estúdio, o vereador, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Geise, mais uma vez por esse espaço. Obrigado ao Dr. Pariantoni por ter aceito esse convite para vir até Mococa. Obrigado, população de Mococa, também por estar nos assistindo. Sempre um prazer, né? Um tema muito atual, muito necessário, muito discutido na nossa Câmara Municipal. E nós queremos agora fazer um alerta com o que vem acontecendo com relação à violência contra a pessoa idosa, já que nós estamos no mês de junho, mês violeta, que tratou em todos os lugares, todos os cantos desse país, né, foram tratados temas muito relevantes. E hoje vamos receber aqui o Dr. Roberto Pariantoni para poder falar para nós, é um advogado criminalista, né, e com casos bem práticos. Exatamente. Doutor, seja muito bem-vindo. Tá, eu agradeço de coração o convite de vocês todos, convite do vereador Carlos Trombini, de vocês aqui da TV Câmara, né? E é uma honra estar falando desse assunto. Eu, nesses 35 anos de advocacia criminal, já vi e pretendo ver menos casos, né? Pretendo, que a gente sabe que é difícil, mas não é impossível, né? Então, por isso que é muito importante o que a Câmara de Vereadores aqui da cidade de Mococa está fazendo nesse mês rosa, né? Não só nesse mês, como em outros meses, de trazer essas questões e que eu venho aqui hoje não é para a gente tecer comentários sobre o Estatuto do Idoso, não é isso. Não é isso. A gente vem para tecer comentários, sim, da parte prática, né, do como é aplicado, vai ser aplicado esse Estatuto, como está sendo aplicado. Isso pelo que o vereador acabou de nos falar aqui, isso é importante, que essa pauta não é só para idoso, são para todos nós. Você que é jovem. Eu, esse ano, me tornei idoso, né? Eu me senti idoso quando viram o documento meu e deixaram eu passar na fila, sabe? Então, o idoso, o jovem de hoje vai ser o idoso de amanhã. Sim. Então, esse tema não é só voltado para o idoso, mas como nós temos que ter um tema, é contra a violência contra o idoso, porque a violência não é só física, é psicológica, é aquela violência invisível, né? Que é isso que eu costumo falar, que a frase não é minha, mas eu adotei como que fosse, na prática a teoria é outra. Então nós temos que ver esse assunto, como o vereador até acabou de citar aqui, o Trombini, no sentido de que esse assunto não é só para idoso, esse assunto é para a sociedade, porque o idoso em si, ele tem que ter atividade também, ele tem que ser entendível. E até agora há pouco nós falando aqui em off, vou até só para depois eu não esquecer, porque a gente sempre nas palestras que a gente faz, eu tenho um mantra que às vezes a gente vai nas palestras, a gente vai preparado. Uhum. Eu brinco, como advogado, a gente sempre tem que estar preparado. Agora é óbvio, quando você, por mais preparado que esteja, você vai para fazer o melhor. Agora esse melhor, às vezes você esquece de fazer algo. Mas desde que você esteja preparado, esse esquecer, você não pode... Você tem que pensar sempre no positivo, né? Então, para mim não esquecer alguma coisa, que eu vou só adiantar, pode até as pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo, podem não entender. Eu não estou aqui para filosofar, mas eu vou usar filosofar, sei lá se é esse nome, né? O que falta às vezes nas pessoas é amor no coração. O amor no coração que eu estou dizendo, eu não estou aqui pregando, eu estou aqui falando, afirmando que nós temos que ter amor ao próximo. E esse próximo pode ser o nosso idoso. Pode ser o nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nosso filho, enfim. Esse amor próprio a nós mesmos, porque amanhã a gente vai ser idoso. Aliás, eu já sou idoso, né? Eu já completei. Então, essas questões que nós temos que levantar, porque as pessoas ficam na teoria. É bacana ter o estatuto. É ideal ter o estatuto. E na prática? Exato. Como é que é na prática? E daí, na prática? É isso que a Câmara de Vereadores, parabéns a Mococa, parabéns em nome de todos os vereadores, ao Carlos Trombini aqui, de trazer, de levar esse assunto a baila, trazer em voga para que as pessoas discutam.
Não discutir, mas tá bom, aquele cidadão deu o golpe, bacana, tem que ser punido. Mas não é, a gente tem que evitar o golpe. Porque ele vai ser punido, a pessoa o idoso em si já se sentiu fragilizado emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, às vezes, né? Então é difícil, mas não é impossível. E assim, o senhor já estava me contando antes, o senhor tem mais de 30 anos de atuação. 35 já. 35 anos. Né? Comecei a advogar em 1991. E lá do início para hoje, esses números têm aumentado de violência contra o idoso? Tem, porque tá mais a sociedade está mais ligada. Eu não sei se aumentou o número de ataques a idosos, mas pelo menos o que as pessoas estão sabendo mais. Como não só idoso, como todos os assuntos, né? As minorias, né? Hoje nós estamos mais respeitando, entre aspas, na prática, vamos dizer assim. Agora, o idoso, com certeza. Nossa, e é importante essas ações, Trombini, para que a gente, cada dia mais... Porque o idoso ele tem que estar ativo. Não é porque aposentou, acabou. Porque o idoso é um mentor do mais jovem. É um círculo, né? Acabamos de falar. É um círculo, vamos dizer assim, um círculo vicioso. Que não é deixar o idoso, que nem a amiga Viviane Trombini, que nos convidou também para estar aqui, que ela até lembrou bem, que hoje não se chama mais asilo, é lar, né? E bacana isso. Então, a questão do idoso não é ficou idoso, pôr ele no canto, não. O idoso é essencial para a nossa sociedade evoluir. Porque o idoso foi jovem. Ele é hoje idoso. E o jovem vai ser idoso. Então precisa ter esse relacionamento. Uhum. E quando a gente fala da violência, justamente como o senhor falou aqui no início, né? A gente imagina muito o toque, né? O ferimento, ferir, mas não. Então a violência hoje pelo contrário, a violência vai esclarecer hoje. A violência invisível, você não vê as pessoas. Porque você já não ouviu falar, eu fui enganado, eu tive um golpe, mas a pessoa não fala, tem vergonha. Porque é vergonhoso. Você foi enganado no celular, você perdeu um dinheiro, perdeu não sei o quê. Tem pessoas que ficam depressivas por causa disso. E levam até suicídio. Então, é uma bola de neve, não é simples. Uhum. Mudanças no comportamento desse idoso, então a gente já pode perceber, familiares principalmente, então, né? Com já certeza. pode ficar atento a esses detalhes. Com certeza. Uhum. Porque essas questões de golpes, eu tem uma frase que as pessoas, elas podem não lembrar do meu nome, nunca mais me ver na frente, mas eu gostaria que elas lembrassem essa frase. Você pode esperar? Você pode esperar? Então, se você está numa loja, se você está numa ligação telefônica recebida, porque o golpista, ele quer rapidez, ele quer te deixar aflito, né? Aflito, ele quer que você tome atitude rápida. Então, eu até brinquei hoje, até a esposa aqui está comigo acompanhando, a Débora, sempre está acompanhando desde a época que a gente era, que eu era ainda estudante acadêmico, a gente, né, it's my life. A questão do idoso é o seguinte, então, o golpista quer deixar você entrar. Eu brinco que nem hoje, meus filhos, às vezes eu estou em loja, e eles estão comigo, eles querem que eu apresse, né? Não sei, o Trombini quer apressar. Ô pai, vai logo. Eles ficam com vergonha de eu estar fazendo pergunta. Aí que eu faço mais pergunta. Eu não tomo atitude na primeira... hoje vai ter o preço, hoje tem desconto. Não, deixa para amanhã. Eu não preciso comprar hoje. Você precisa, então, você pode esperar. Em 99% dos casos, você pode esperar. Nada é urgente. Né? É óbvio que vai ter mas um caso excepcional do excepcional. O banco tá aqui, eu sou do banco. Tá bom, tá, me dá o telefone, sei que eu volto a te ligar. Então as pessoas têm que ter essa noção, não é só combater, eu vou na justiça, tudo bem, deve ir. Mas não é, você deve evitar antes. Você deve ter esse pensamento. Doutor, tive alguma dúvida, né? O idoso, ele tá com alguma dúvida, recebeu uma ligação, recebeu uma pessoa em casa. Primeiro passo, fazer o quê? É não tomar atitude nenhuma. É dar uma de idoso. Às vezes, eu vou usar aqui, às vezes você tem que dar uma de louco mesmo. Dá uma de que, esse velhinho aí, eu sou velhinho, não sei das coisas. Uhum. Consultar alguém. Não tomar atitude, não tomar decisão na hora. E isso não é só para idoso. Isso é para qualquer ser humano.
É só você, hoje a gente tem os canais do YouTube aqui, tem a Câmara Municipal, novamente, parabéns. Tá mostrando que não é só você tomar. Você tem que respirar. Sabe? Eu vou comprar esse. Eu preciso disso. O banco me ligou. Será que o banco vai me ligar? Mas ele foi tão convincente. Bacana se ele foi convincente. Parabéns para esse golpista. Só que tome atitude depois. Depois que você consultar pessoas de confiança. E até o próprio banco. Né? A gente vê golpes de advogados, não tem agora? Virou moda agora. Golpes que a pessoa se passa como advogado. Sabe? Antes de qualquer coisa, consulta seu advogado. E tomar cuidado ainda, porque essas inteligências artificiais estão clonando até a voz do próprio advogado. Sim. Então, quando você for tirar dinheiro do bolso, ou assinar algum documento, veja cara a cara o advogado. Né? Isso, na modernidade, a gente tem que parar de ter vergonha de as pessoas falarem que a gente é careta. Eu sou careta, eu sou advogado, eu sou careta. Então as pessoas não podem ter vergonha. Eu não entendo. Eu entendo de internet. Mas tem muitos lugares que eu dou uma que eu não entendo de internet, porque eu quero saber como é que o cara vai me passar isso. Porque eu vou perceber se ele está querendo me enganar ou não. Tá? Não é que eu sou desconfiado, não sou Santomé, Crepa, não é isso. É porque a gente tá numa onda de tantos golpes que, infelizmente, às vezes a pessoa honesta você tem que se resguardar. Exatamente. A gente tá falando aqui de idoso, mas todo mundo Todo a gente mundo. tá nesse universo, né? Nesse meio. E tá cada vez mais comum, né, vereador? Está cada vez mais comum e cada vez se complicando um pouco mais. Eu estava aqui pensando, a gente tem conversado bastante sobre o tema, mas toda hora aparece uma imagem nova, um pensamento diferente, né? Então veja você, quantas vezes nós já não fomos ao banco e tem aquela área de pré-atendimento, onde a gente tira uma resposta rápida, ou vai ao caixa eletrônico e precisa tirar um dinheiro, ou uma informação, um extrato, um talão de cheques. A pessoa idosa, e quantas vezes eu não vi pessoas idosas, elas não conseguirem fazer a operação, porque não conseguem acompanhar também esta modernização, essa tecnologia toda. É muito bom para nós que estamos aqui entrando nessa fase, que eu também já sou um idoso, já passei 7 anos dos 60 anos, já tenho meus 67 anos, consigo acompanhar porque eu ainda tive a oportunidade, assim como o Dr. Roberto teve, eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o que é utilizar um computador, utilizar um celular, não é, para resolver alguns problemas. Mas eu também tenho que confessar que muitas vezes eu tenho que tirar as minhas dúvidas com alguém. E às vezes a gente vai a um banco e vê um idoso com dificuldade. Eu muitas vezes até já me prontifiquei. Não é? Eu posso ajudá-la, eu não quero a sua senha, eu não quero nada, eu quero só ajudá-la. O que a senhora necessita? Porque eu vejo que às vezes... Eu estou dizendo de um banco porque me veio esse exemplo à cabeça. Às vezes a pessoa não tem alguém ao lado para poder, a todo momento, ajudá-la a fazer a sua operação. E eu percebo que a pessoa fica constrangida, né? Às vezes é uma pessoa que não tem tanto conhecimento, não tem tanta instrução, outras vezes tem gente que tem instrução, tem acesso, mas também ainda comete os seus erros. Então eu acho que tudo isso é uma violência. Porque essa pessoa vai chegar em casa, imagina, saiu de casa às vezes cedo, tomou um ônibus, foi a um banco ou foi a uma repartição pública. Hoje a gente vai às repartições públicas, hoje elas são praticamente automatizadas. Você tem lá o que eles chamam de totens, né, os acessos digitais, mas a gente vê a quantidade de pessoas idosas que vão chegando, que necessitam desse apoio e às vezes não tem. Então, eu estou percebendo que é preciso haver mais conscientização, a modernização, a tecnologia, e quando a gente desenvolve uma nova tecnologia, a gente tem que pensar nessas pessoas que vão voltar para casa, que muitas vezes vieram de longe, não é? Vão voltar frustradas, precisam daquele documento e não conseguiram, tiveram às vezes vergonha, não sabiam como dizer assim, se comunicar
com quem de direito. Então nós temos que pensar, isso tudo é violência. É uma violência dentro do ônibus, é uma violência às vezes num local de alta tecnologia e que não tem esse acolhimento, às vezes no local um pouco mais insalubre do que precisa ter. Enfim, nós estamos aí percebendo tudo isso e nós não podemos ficar, não é, aguardando soluções que não estão acontecendo. Nós precisamos agir, nós precisamos de ação. Por isso que eu venho até comentando muito, fiz recentemente aqui na casa um requerimento que haja uma reunião com todas as entidades que interagem com as pessoas idosas. Sociedade civil também está convidada, através do Conselho, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, dos CRAS, do CREA, do CREAS, perdão, e também os lares de acolhimento. Já conversei com vários deles, para que possam também participar, porque nós precisamos entender como nós vamos agir. Geise, viu, população de Mococa? Nós sabemos que a nossa Mococa ela está envelhecida e vai envelhecer ainda mais. É só quem acompanha, como nós temos aqui acesso, veja os dados da nossa pirâmide etária, né, da nossa composição de população, você vai começar a perceber que nós temos muitas pessoas idosas hoje na sociedade mocoquense. E aquela população mais jovem, que está ativa, que trabalha para manter todos esses programas que vão atender aos idosos, ela está cada vez mais diminuída, ela está cada vez mais rareada. Então nós precisamos pensar juntos no que fazer. Não só no atendimento das necessidades básicas de idosos vulneráveis, como questão de saúde, a questão psíquica, né, ou psicológica. Então, nós temos que pensar também nessas violências que estão chegando cada vez mais. Os oportunistas estão nos enxergando. Eu já caí num golpe. Com 60, hoje 67, com 65 anos. Caí num golpe. E com todo esse conhecimento que a gente tem de leituras, sabendo que um telefonema que aparece aqui, um telefone que não está registrado na sua agenda, não é reconhecido, a gente às vezes vem com aquela mensagem. Eu tive um golpe onde apareceu na minha tela o telefone do meu banco, que me ligou dizendo que era da segurança do banco. E me fez fazer umas operações me dizendo, ou me envolvendo, eu não estava com a atenção necessária na hora, e me envolvendo exatamente num golpe que acabei caindo e acabei desviando dinheiro para ele, mandando dinheiro para ele. Olha só que coisa, quando você percebe isso, você fala, olha, que sociedade que eu estou vivendo. Que falta de amor é essa? Que falta de respeito que é este? Né? Essa atitude. Então nós temos que nos convencer que nós temos que trabalhar como população, como sociedade de Mococa organizada, e é por isso que eu pedi no requerimento recente uma reunião com todas essas nossas entidades. Se houver a participação da sociedade civil através de entidades como a OAB, se tiver também outras entidades políticas envolvidas, seja do governo do estado de São Paulo, isso sempre é benéfico. Nós precisamos entender e até saber de casos, Geise, que estão sendo sucessos, né, em algumas cidades. Por exemplo, eu entendo que nós precisamos aplicar mais financeiramente, de acordo com a nossa possibilidade orçamentária, nós temos que aplicar mais nos centros de convivência. Os nossos centros de convivência que darão motivação para esses idosos, receberão informações, porque poderão receber visitas, palestras, não é? Participar de um momento de dúvidas, de esclarecimentos de dúvidas, o que eu faço? Olha, qual é essa repartição, ou desculpa, o departamento da polícia que eu vou conversar com quem? Eu converso com o delegado, eu converso com o investigador, o que eu faço? Faço um boletim de ocorrência? Não faço? Vou a um hospital? Como eu devo proceder se eu achar que eu não estou tendo a atenção necessária?
Então, tudo isso tem que fazer parte agora de uma nova discussão de sociedade. Então, nós temos que saber aonde vamos investir o nosso dinheiro, investir no idoso, porque ainda tem os cabelos prateados, os cabelos brancos, que ainda podem dar um retorno para a própria sociedade. Podem ensinar, né? São sábios. Os mentores dos mais jovens. Os mentores. Sim. Então, nós estamos vendo aqui na nossa cidade, na nossa população, muita gente falando das questões de qualificação, que vem faltando qualificação, que é necessário melhorar isto para a gente progredir mais. Mas o que a gente pode fazer juntamente com essas pessoas mais idosas e que carregam uma bagagem, na sua bagagem, né, um conhecimento enorme, seja prático, seja teórico, mas que tem essa possibilidade. Então, eu vejo assim, essa violência está aumentando cada dia mais. E as pessoas não estão enxergando. Não estão enxergando. Exatamente. Entendeu? Esse é o ponto. E aí, pegando um gancho no vereador aqui, Trombini, veja bem, é óbvio que a gente vai escutar que a modernidade, a tecnologia tem que avançar. Temos que... Então, é embutido na cabeça nossa que, às vezes, essas dúvidas que o vereador acabou de falar, a gente passa batido de vergonha da gente não se sentir da turma. A gente se sente fora da turma se a gente começar a questionar muito. Aí que é o legal, a gente tem que questionar. Exatamente. A gente não tem que ter vergonha de não ser da turma. Aí eu não sei mexer nisso aí. Dá pra você me... Se a pessoa não gostar de explicar, você pergunta pra outro. Por isso, quando eu falei amor no coração, é que as pessoas precisam ter amor. Não estou pregando aqui que eu vou ficar gritando amor. Não. Se a pessoa não tiver amor no coração dela, não precisa você pôr amor. Você pula para outro. O que eu quero é esse gancho que nós não podemos, é que nem o estuprador, não tem? É porque a mulher tá usando saia. Peraí. Você está justificando a saia porque ela pode... seria a mesma coisa em proporções... Então quer dizer que o idoso, a pessoa que não entende da tecnologia, ele tem que... Porque ele não é da turma, ele tá ficando fora da turma, ele tem que ser enganado, então. Então ele... esse aí ele mereceu o golpe, porque é burro. É essa violência invisível que leva muitas pessoas, não só idosos, porque como o Trombini acabou de falar, você tá arriscando, qualquer uma pessoa pode... Porque não é só de banco, é de advogado, é golpe de advogado falso, é golpe de sequestro, é golpe, sabe? É golpe que os caras ficam inventando. Então, as pessoas têm que ter a noção de não ter vergonha de não saber. É simples assim. Só que se simples assim é complicado. Por isso que na prática a teoria é outra. Nós não podemos ter vergonha de pensar. Isso pode esperar? Como o Trombini acabou de falar, a ligação do banco. Tá, tudo bem, o banco, o golpista quer ter rapidez, quer ter, né, que nem os mais antigos, o golpe do bilhete, quem estiver nos vendo, nos escutando, o golpe do bilhete premiado, né, tinha aí nas praças que vendia bilhete, você é jovem ainda, você já ouviu falar isso, não sei. Não. Mas o golpe da Loteria Federal, aqueles bilhetes da Loteria Federal, o golpista chegava para a pessoa idosa, que ele via que saiu do banco o dinheiro da aposentadoria, tá aqui o bilhete premiado, só que eu tô precisando viajar, pode me pagar o bilhete? E depois o bilhete já estava vencido. Tá, então os golpistas, eles também se modernizam. Sim. Agora, cabe a nós, como sociedade, também não é ficar refém da modernidade, e não ter vergonha de... Eu não sei acompanhar. Até hoje eu tenho meio assim de receio de, às vezes, depositar dinheiro no caixa eletrônico. Tudo pode ser uma brecha, né, doutor? Então, o que acontece? Se eu vou depositar dinheiro no caixa eletrônico, eu procuro depositar em horário comercial, porque se der problema na caixa, eu tô no banco ali. Né? E se você vai fora do horário, você vai reclamar para quem? Verdade. E aí? Você fica desesperado, né? Uhum. Falamos aí um pouquinho dessa parte mais atualizada, né, do mundo atual, mas também tem a violência, quando a gente fala, tipo, uma chantagem emocional, o abandono, tudo isso é violência, doutor? Tudo isso é violência. Não tem gente que fala que namorou o Brad Pitt, né, recentemente, aí. Você vê pela internet, tem gente que acredita, porque a pessoa é convincente, o golpista é convincente. Aí a pessoa, imagina, se coloca no lugar de uma pessoa dessa que levou o golpe, você não se sentiria a pior pessoa do mundo, a mais burra, você sentiria vergonha. E aí as situações é subjetiva de cada um. Tem muitos que entram em depressão, falam, nossa, como é que eu consegui ser enganado? Eu tô namorando fulano de tal. Tá aí na internet pra ver isso aí.
E isso é mais comum do que nós imaginamos. Então, e aí a pessoa, é esse despertar da Câmara Municipal, precisa despertar as pessoas de que, tudo bem, tem vergonha, mas vamos à sobrevivência, à vida após o golpe. Uhum. Não entrar em depressão. Muita gente se suicida por causa disso aí, leva a isso. Começa a se isolar, por isso que a família é importante ver como é que tá. E não é, volta a repetir, o foco é idoso, nosso assunto aqui, mas é qualquer ser humano, porque qualquer um tá arriscado a levar. É mais os golpistas focam em mais idosos porque são pessoas mais vulneráveis. Porque eles querem ficar legais com essa tecnologia, então, eu sei. Não, mesmo que você saiba, uma dica, isso pode esperar? Tudo pode esperar. 99% pode esperar. Um cara aí você faz. Uhum. E a família, doutor, que tem esse idoso, né, que identificou que o idoso caiu em um golpe, tá sendo ali, tá violência, né, em casa, em algum local assim da vida. O que fazer primeiro passo? Ter provas primeiro? O primeiro passo é não culpar o idoso. Esse é o primeiro passo. Uhum. Acolher, né? Acolher, porque pode acontecer com qualquer um. Uhum. E o segundo passo, e os passos, é sim apurar, tentar ir atrás dos órgãos competentes, da delegacia. O que a gente tem que pôr na cabeça que existe vários órgãos de proteção a idoso, proteção a todas as pessoas. Então a gente precisa, por isso que eu volto a repetir, você viu que acho que é a terceira ou quarta vez, na prática a teoria é outra. Uhum. A gente tem que fugir da teoria, que é legal ter estatuto de idoso, é legal ter isso, ter estatuto. E na prática? Está sendo aplicado? E aí, como é que... Então, o primeiro passo é dentro da família. A família precisa acolher esse idoso. Não é culpar o idoso. Por isso que volta a falar no amor no coração. O amor ao próximo. É sentir no lugar do próximo. Uhum. É o atira a primeira pedra. Não estou aqui pregando religião. Estou só falando de amor. Então, é essa questão. A família, aí sim, a família, não só em questão de golpe, questão de qualquer coisa da vida. A nossa família, os nossos os amigos próximos, aí que a gente vai ter a segurança e você vai respirar para tomar as decisões futuras, ir numa delegacia, vir até a Câmara de Vereadores, porque existe uma comissão de idoso, ir na OB, ir no Ministério Público, enfim, tomar atitude. Mas dentro, o primeiro passo é não porque as pessoas acusam a vítima, né? Não é, né? Você já reparou? É que eu falei das mini saias. A pessoa, sabe, os negócios não existe lógica. Então nós temos que sair dessa bolha. Se a gente ficar repetindo essa bolha, aí a gente não vai sair da bolha nunca. Né? Exatamente. Bom, nosso tempo aqui tá curto hoje, teríamos muito mais coisas para trazer, né? Muitos mais temas para falar, porque é algo atual, né? Como o senhor falou, tá acontecendo diariamente, acontece todo dia no mundo todo, e a gente tenta conscientizar, né? Trazer esse espaço aqui para mais pessoas estarem atentas em si próprio, né? O próprio idoso, mas também toda a família. Então, doutor, eu queria agradecer a sua presença aqui hoje. Eu que agradeço. Muito obrigada por reservar um tempinho para falar aqui com a gente sobre esse assunto, viu? Obrigado. É uma honra estar aqui na bela cidade de Mococa, aqui na Câmara de Vereador, a Casa do Povo aqui de Mococa, e juntamente com vocês aqui da Câmara e com o vereador Carlos Trombini. Muito obrigada, vereador. Muito obrigada pela sua presença, viu? Muito obrigado também. Obrigado mais uma vez por esse espaço. Quero agradecer a todos vocês aqui da TV Câmara, também agradecer à Câmara Municipal por ter aceito dar este apoio, né, a esse tema tão importante, tão importante. Agradecer à OAB também por ter feito o convite ao doutor Roberto, não é? E nós então poderemos tirar muito proveito dessa visita dele a Mococa e começar uma nova etapa, não é, para a nossa população. Ou seja, olhando, a gente tem um olhar enorme, forte, grande para a educação, para a saúde. Agora, esse é um tema também, é uma temática que eu estou começando a perceber que a gente tem que colocar um foco como se fosse também um tema extremamente importante para a sociedade de Mococa e do Estado e do Brasil, não é? Porque um idoso ativo, um idoso motivado,
sabendo que ele tem esse acolhimento pela família e principalmente a conscientização da família. Como disse o doutor Roberto, hoje a gente tem que ter uma participação da família muito forte, muito forte. Sabemos, tem casos de idosos que são casos bastante complicados, aqueles que estão necessitando de atenção, né, da saúde, estão com a sua saúde mental bastante abalada, mas nós somos família, a família que é o elo, né, entre o idoso e a sociedade, a família é o elo para tudo isso. Então, mais uma vez, muito obrigado e população de Mococa, vamos trabalhar juntos, cada vez mais unidos, para poder desenvolver a cidade e tratando muito bem desse tema, né? É isso que é muito importante. Perfeito. Bom, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado. E esse foi mais um Em Pauta, hoje com o vereador Carlos Trombini e também com o advogado criminalista Dr. Roberto. Para você rever novamente essa entrevista, é só acessar os canais oficiais da TV Câmara Mococa.